Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que vocês estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 207, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, é o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje, prece por aquele mesmo que ora, ou seja, quando eu faço a prece para mim mesmo. E aí, vamos estudar o item que fala sobre quando a pessoa está num perigo iminente, está correndo um risco, tá pegando fogo ali, está num perigo. Que prece ela deve fazer? E depois, a outra prece, ação de graças por haver escapado de um perigo. Itens 36 e 37, tá bom? Isso que nós estudaremos hoje então. Muito bem, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo, um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora. Junto com esse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca do lado dela. As palavras difíceis, o significado já fica do ladinho delas, para você não ter problema nenhum. Vai colocar o passo a passo, vai ver o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar, o Tira Dúvidas. Mas se ainda assim você tiver dúvida, manda o WhatsApp para cá. Olha aqui, ó, qual é o WhatsApp? 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Manda o teu WhatsApp, manda a tua dúvida, a tua pergunta. Se você não tiver dúvida, quiser só conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, quiser falar sobre terapia, quer falar sobre palestra, sobre fazer uma live aí para a tua casa espírita, uma palestra para a casa espírita que você frequenta, enfim, fique à vontade, tá? Se você preferir mandar e-mail, aqui ó, amorperdãoefé@gmail.com. Então você pode também mandar o seu e-mail, que eu sempre vou responder. Tanto o WhatsApp como o e-mail. O WhatsApp, 100% das mensagens são respondidas. O e-mail, nem sempre, porque tem algumas mensagens que caem naquele spam, caixa de lixeira, lixo eletrônico, e aí eu não visualizo. Se eu não visualizar, não tem como responder, né? Ele fica um tempinho e depois apaga. Por isso que eu nem sempre consigo responder. Então, o ideal é o WhatsApp mesmo, ok? Para quem quer me seguir aí pelas redes sociais, Instagram e outras redes sociais, aqui ó, Sérgio W. Soares. É só botar lá, Sérgio W. Soares, que você vai poder me encontrar então e me seguir aí por essas redes sociais. Tá certo então? Então são esses os caminhos, né? Os canais que você tem para poder se comunicar aí comigo, tirar dúvida, mandar e-mail, acompanhar outros assuntos, outros temas que eu faço no meu trabalho aí, né? Se você acompanha o nosso Evangelho no Lar, vai lá no Facebook, olha a nossa página, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Vai lá, Evangelho no Lar 2012, no Facebook, curte a página, compartilha toda semana que eu colocar um vídeo novo, compartilha. Vamos levar adiante a proposta do Evangelho no Lar, a proposta de, independente de crença ou religião, de trabalharmos esses valores que nos foram trazidos pelo Mestre Jesus, né? Então, seja esse instrumento aí de ajuda e de auxílio. Vai lá e compartilha. E eu falo também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Ó, radioespiritismo.com.br. Então você pode entrar lá na Rádio Espiritismo e vai acompanhando, clica em grade de programação para você saber o dia certo, né? Que é transmitido, dias e horários. Baixa o aplicativo na loja lá, na Apple Store, na Play Store, na sua loja predileta, tá? E aí você ouve no celular 24 horas por dia. E ainda tem a fluidificação da água. Prepara a água, copo, a jarra aí que daqui a pouco tem a fluidificação. Ok?
Vamos dar início então com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, nossos anjos da guarda e guias espirituais, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, a reflexões que são de grande importância para a nossa vida, para o nosso progresso e nossa evolução. Agradecemos também pela presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando, limpando este ambiente no seu aspecto espiritual. E que possa, então, o Evangelho no Lar de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, e que nós consigamos compreender tudo aquilo que será visto hoje e, principalmente, que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feita a prece de abertura, vamos para a leitura da página de preparo. A página de preparo, o livro Vinha de Luz. Quem é o autor desse livro? É o Espírito Emmanuel. E quem foi que psicografou essas mensagens? Foi o Chico Xavier, tá? E aí nós vamos para o capítulo 98 desse livro, cujo tema é A Prece Recompõe. Olha que interessante, né? A prece recompõe. No momento que eu não tô legal, que eu tô meio angustiado, aí aquela prece vai me trazendo uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz, né? Ela recompõe. Então, vamos lá, né? Capítulo 98, livro Vinha de Luz, título A Prece Recompõe. E aí, o Emmanuel foi buscar uma passagem, uma citação bíblica, que consta em Atos, capítulo 4, versículo 31. E o que está escrito lá em Atos? E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ele fala, né? Moveu-se o lugar. Vamos ver. Mas moveu como? O prédio era um prédio? O prédio estava aqui e foi para o lado de lá? Espera aí. Vamos entender o que é que o Emmanuel tem para nos explicar. Tá certo? Ele fala assim: na construção de simples casa de pedra, uma simples casa de pedra, há que despender, né? Gastar, né? Longo esforço para ajustar um ambiente próprio, removendo óbices, são obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Então, por acaso alguém já construiu uma casa, um prédio, chegando ali num terreno e falando: é só construir, mete já o tijolo. Olha, você pode até ter encontrado um terreno plano e não um terreno em aclive, né, inclinado. Você pode até ter encontrado um terreno plano, mas você nunca vai construir uma casa com um terreno plano e já bota logo o primeiro tijolo, já bota logo o chão, os tijolos e vai construindo. Senão no primeiro vento aquela casa derruba. Você vai ter que, mesmo num terreno plano, você vai ter que cavar, preparar a fundação da casa, aquela estrutura que fica lá embaixo da terra, observar se não tem nenhum bolsão d'água ali que de repente possa gerar problemas. Vai ter um esforço até que você comece verdadeiramente a construir aquela casa. Toda e qualquer casa
ela precisa disso para ser uma casa sólida. Você pode construir uma casa de palha? Nos Estados Unidos é muito comum casa da árvore, né? Tem uma árvore, aí a criança vai construir uma casa da árvore. Ah, é lindo, legal, bacana, se diverte demais. Mas aquela casa não tem estrutura nenhuma, uma ventania ali pode derrubar aquilo. Então, ele já coloca isso, né? Na construção de uma simples casa, dá um trabalho. E até a casa na árvore, ele tem que botar ali, preparar ali algumas coisas. Ver quais são os galhos que aguentam a casa da árvore, ver tudo isso, né? Ele continua assim, quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito, né, solo seguro para a base forte. Então, aquilo que eu tinha acabado de falar, né? E ele segue. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Tem que botar instrumento, tem que botar coisa, tem que fazer um monte de coisa ali para que aquilo possa funcionar. Ou seja, na grande maioria das vezes, a gente tem um trabalho enorme. Faz isso, remove ali o solo e ajeita e prepara o terreno e tal. Nossa, quanta coisa! Acabou o serviço? Não. Agora é que eu vou começar. Eu estou fazendo tudo isso para poder começar a construir a casa. Olha que interessante, né? Quantas coisas na nossa vida, às vezes a gente precisa de um esforço, de um trabalho, de uma preparação, de tudo, para que depois, nossa, mas como eu estou cansado, isso me deu um trabalho, me deu um cansaço, né? Ah, ainda bem que acabou, né? Agora eu vou descansar. Não, agora é que você vai começar. Uma vez, quando eu me formei como psicoterapeuta, e foi um curso demorado, um monte de apostila, um monte de material, um monte de prova, um monte de coisa para entregar, para fazer, e prazo, você tinha que ler, e aquelas apostilas eram confusas, nossa, aqueles livros todos, tirar dúvida. Quando eu termino, aí eu me formo como psicoterapeuta, né? Aí na formatura eu pensando, né? Bom, agora acabou esse curso, né? Agora me formei, agora eu vou poder respirar um pouco, né? E aí nessa hora surge o mentor espiritual e fala assim: meu filho, agora que você vai respirar, não. Agora é que você vai começar a transpirar. Agora é que o trabalho vai começar. E desse dia em diante eu nunca mais parei. É atendimento, é terapia em grupo, é viagem, é palestra, é atendimento fraterno, nossa! Realmente, mas tudo isso precisou o quê? De uma base lá atrás. A minha base como psicoterapeuta, a minha base com os estudos e os conteúdos espíritas, a minha base com a minha capacitação na condição de professor, de palestrante, para eu saber transmitir as mensagens para as pessoas. Tudo isso deu um trabalho. Agora eu vou respirar. Agora que você está pronto para começar. Ele continua. E quantas coisas na sua vida, às vezes você desiste ou você desanima, né? Gente, vale a pena observar que o resultado lá na frente ele vai chegar, ele vai acontecer. E até que ponto desistir é uma atitude verdadeiramente inteligente? Depois de ter se esforçado tanto, aí você vai jogar fora porque falta 1 ano, ou que faltam 2? Será que é coerente isso?
Ou será que, peraí, eu já percorri tanta coisa, falta um pouco aqui, deixa eu percorrer esse pouco aqui, né? E aí, o Emmanuel fala, assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação, na construção da paz doméstica, né? No lar, na realização dos ideais generosos, os objetivos de caridade, do bem, né? No desdobramento de serviços edificantes, serviços construtivos, né? Serviços voltados para o bem. Ele fala, urge, ou seja, é necessário providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas para a cooperação, para a responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Então, eu vou precisar gerar recursos ao entendimento geral, com o objetivo, né, da cooperação e a responsabilidade no processo daquela ação que a gente precisa fazer, né? E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo, retirando obstáculos no terreno duro da incompreensão. A prece, às vezes, ela pode me fortalecer para continuar seguindo em frente, mesmo em situações que ainda estão fora do meu alcance, do nosso alcance de entendimento. Às vezes é uma doença, às vezes é a morte de alguém, às vezes é uma fatalidade, às vezes é um acidente, que eu às vezes não entendo e posso até me revoltar. Mas dentro disso, até que ponto aquilo que poderia ser uma revolta, uma razão de revolta, pela prece consegue te acalmar, te tranquilizar e te ajudar a trabalhar bons valores. O que eu posso aprender com isso? Que lições eu posso tomar diante disso? E o que eu posso fazer de bem, de melhor daqui para frente? Determinados fracassos que a gente considera fracasso, nem sempre é verdadeiramente um fracasso, mas é uma oportunidade. Eu não sei se eu já falei em algum outro evangelho nosso, mas tem uma frase, tem uma conversa que é muito interessante de um sujeito, né, falando com um grande sábio, e essa pessoa muito bem sucedida, né? E aí ele chega, né, e fala assim: meu mestre, qual é o caminho do sucesso? E aí ele fala: ora, é você sempre tomar as decisões corretas. E aí ele fala: e como é que se aprende a tomar as decisões corretas? E aí ele diz: adquirindo experiência. É com a experiência que você aprende a tomar decisões corretas. Então, o caminho do sucesso, tomar decisões corretas. Como é que se adquire, como é que se aprende a tomar decisões corretas? Adquirindo experiência. E ele pergunta: e como é que se faz para adquirir experiência? Aí ele fala: tomando decisões erradas. Olha que interessante. O sucesso está em tomar decisões corretas. Mas para tomar decisões corretas eu preciso ter experiência. E eu adquiro experiência ao tomar decisões erradas. E aí aquela pessoa, na hora da decisão errada, quantos de nós preferimos na hora da decisão errada ficar reclamando, ficar revoltado, ficar resmungando, ficar xingando, ficar agredindo, ficar gritando, botar a culpa nos outros, botar a culpa no azar ou na sorte? Esses vão continuar fracassando, fracassando, fracassando a vida inteira.
porque eles ainda não aprenderam qual é o objetivo do fracasso. O objetivo do fracasso não é trazer a desgraça, mas é trazer o aprendizado para que você não erre mais. E tendo essa experiência, lá na frente, não errando, você vai tomar decisões corretas e você vai ser bem sucedido em qualquer área da tua vida. Olha que interessante. Então ele fala que a prece ajuda a gente a parar um pouquinho para perceber isso, né? Remover os obstáculos do terreno duro da incompreensão. Ou seja, aquela pessoa que fica na incompreensão reclama o tempo todo. O que compreende, ele aprende com aquelas lições. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente, sem dúvida, é prodigioso. É um extraordinário poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções, conceitos que a gente tem, né? Então, vou botar aqui conceitos. Reformando conceitos. E melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Eu vou voltar vou repetir aqui a mesma frase sobre a prece. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal. O que ele está querendo dizer com isso? A prece não precisa falar bonito, não precisa falar difícil. Ó onipotente Deus de imensa sabedoria, no qual encontra-se alhures a nossa... Esquece esse negócio. Esquece esse negócio. Fala com as tuas palavras. Fala com as tuas palavras. Fala principalmente com o teu sentimento. Se é um sentimento de aflição, tudo bem, coloque a aflição ali. Se é um sentimento de gratidão, coloque a gratidão ali. Se é um sentimento de fé e de esperança, coloque a sua fé e a sua esperança ali. Não precisa falar bonito, não precisa nada disso. Então ele fala, nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal. Mas, invariavelmente, ou seja, mas sempre é prodigioso o poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos. Eu estou transmitindo a minha emoção, o meu pensamento, as minhas ideias. Percebe? E estou reformando, estou trabalhando a minha reforma íntima. E vou me melhorando e compreendendo que aquilo, muitas vezes, pode ser parte de um processo importante para a minha reforma íntima, para o meu progresso, para a minha evolução. E ele continua. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados, né, dos simpatizantes, vamos dizer assim, deixa eu botar aqui quando você estiver lendo, você já vai ver a palavra, né, simpatizante. Ó, foi escrito exatamente nesse momento aqui. Mas a maioria dos afeiçoados, dos simpatizantes, não lhe entende os propósitos, os objetivos. Os amigos desertam, se afastam. Os familiares cedem à sombra da ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie
no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. Então, quando a gente começa verdadeiramente a praticar as lições do Evangelho, são lindas, são maravilhosas, são construtivas, nos levam ao progresso e à evolução, mas tem gente que não está afim disso. Por quê? Porque não é o tempo delas ainda não está no momento, ou ela ainda não amadureceu o suficiente para isso, ou ela não está, sei lá. E nessa hora, é muito natural que essas pessoas comecem a criticar você. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, eu dava aula particular, e eu dava muita aula gratuita. Alguns amigos meus me chamavam de professor relógio. Professor relógio. Sabe o que era professor relógio? Porque ele falava, relógio é que trabalha de graça. E alguns ainda falavam, e mesmo assim tu ainda tem que botar a bateria ou dar corda, ainda tem algum trabalho. E daí? Para eles, só funcionava de dar aula se ele ganhasse, fosse remunerado. É claro que aqui ninguém vai ser hipócrita. É claro que eu também dava aula cobrando, porque eu também preciso do dinheiro. Como é que eu vou me bancar? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou me arcar com as minhas despesas? Mas eu reservava sempre alguns horários para dar aula gratuita. E sempre fui duramente criticado. Idem no meu trabalho como psicoterapeuta. Atendendo de graça, Sérgio. Sérgio, não, que é isso? Você estudou, você se formou, você gastou um dinheirão para fazer aquilo tudo e tal. Tá. E por que eu não posso atender de graça? Verdade seja dita, eu não tenho como atender todos de graça. Mas um ou outro que está aflito, que não tem uma condição financeira, para mim, dentro do meu horário, eu tenho lá as gratuidades. Os terapeutas que trabalham com a nossa equipe têm lá a gratuidade. Agora, pergunta se todo mundo vai concordar com isso, ou vai querer isso. Não vai, vai criticar. E vai falar mal, porque para aquelas pessoas, a única recompensa que tem é a financeira. São pessoas que geralmente não conseguem ter em si a recompensa do bem-estar, de uma caridade, de ver a outra pessoa melhorando, de ver a outra pessoa feliz. Só enxerga a recompensa do dinheiro. Viu, Sérgio, o dinheiro é raiz. Não para com isso, não é raiz de coisa nenhuma. O dinheiro é uma energia neutra. A maneira como aquela pessoa trabalha é isso sim. Particularmente, eu adoro ganhar dinheiro. Adoro. Eu estudei para isso, eu trabalho para isso, eu viro noite para eu ganhar dinheiro. Para eu poder tocar meus projetos, as ações sociais, poder ter minha casa, ter meu carro, ter minha coisa. Adoro ganhar dinheiro sim. Mas, na minha forma de ver, eu adoro ganhar dinheiro, mas eu adoro também praticar a caridade. Gratuitamente para quem não tem condições. Ou num valor social, que não é o preço da terapia, por exemplo, mas é um valor também que não é de graça, que é compatível. Ajuda a bancar as despesas de todas as obras que a gente faz. O dinheiro é uma energia neutra. A maneira como você lida com ele, isso sim. Mas volto a dizer, tem pessoas que não conseguem ainda enxergar isso. E vê você praticando os valores do Evangelho e começa... Sérgio, esse negócio do dinheiro aí, eu acho que não é muito valor do Evangelho, não. Como não? Se você está no mundo material, você vai precisar dominar o teu lado espírito e o teu lado matéria.
Essa roupa aqui custa dinheiro. A internet aí que você está vendo, ela custa dinheiro. A questão que a gente vê, e já estudamos aqui, né? De não se pode servir a Deus e a Mamon, é quando ele fala do apego ao dinheiro. O apego é que faz mal. Certo? Mas vamos lá, que isso já é assunto que a gente já viu lá em outro evangelho. Então ele coloca, né? A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega para a imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção para a bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando novos rumos para a vida superior. Então, a prece, né? Vamos botar assim, vinda. Tecida, eu vou botar desenvolvida. De inquietação. Então a prece desenvolvida de inquietação e angústia, né, ela nem sempre vai fazer bem para a pessoa. Eu posso começar uma prece estando num estado de aflição. Aí é uma coisa. Agora, uma outra é eu começar num estado de aflição e eu vou me acalmando, me harmonizando, me tranquilizando. Aí essa, né, porque quando eu estou com um estado de aflição, meu padrão vibratório está lá embaixo. Começo na aflição, sim, tudo bem. E aí eu vou me harmonizando, vou me tranquilizando, vou elevando o meu padrão. E aí eu venho a trabalhar, a terminar aquela prece já, ó, com a harmonia, com a confiança, com a força, com a fé. Né? Estando com fé. Tá certo? Então é isso que ele fala nessa página de preparo. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, prece por aquele mesmo que ora, num perigo iminente. Repara, como é que a nossa página de preparo, ela leva um tempo, né? Se a gente não falou sobre o assunto, falamos, ó, num perigo iminente. Num perigo iminente, geralmente a pessoa faz a prece como? Com a aflição, que é exatamente o que a gente comentou na página de preparo, né? Então a nossa página de preparo, ela é sempre compatível com o estudo do Evangelho, tá certo? Então ele fala, preces para aquele mesmo que ora, para você mesmo. Itens 34 e 35, num perigo iminente. E depois a gente vai ver ação de graças por ter escapado a um perigo. Mas essa do perigo iminente. Prefácio, item 34. Ele fala, pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Então ele coloca, né? Nós somos ainda muito frágeis. Somos ainda muito inferiores. Aquele cara que por ter talvez um poder, seja ele um poder político, um poder financeiro, um poder espiritual, um poder como um líder ou qualquer coisa, né? E ele se acha o rei da carne seca, né? Como se fala por aí, o rei da cocada preta, como tem essas expressões aí que falam, né? Ele e aquele outrozinho ali, ele é a mesma coisa. A mesma coisa. Ele come, ele dorme, ele vai urinar, ele vai fazer o número 2, ele vai fazer a mesma coisa que o outro. O corpo de um, ele é sujeito às mesmas pancadas do outro.
Se tiver uma explosão nuclear, eles vão sentir a mesma coisa. Se tiver um vírus, como foi aí na época do coronavírus, né? Ele vai sentir a mesma coisa, o rico e o pobre, não tem diferença. Eu gosto muito de falar, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Só que nesse mesmo saco tem umas farinhas que são meio metidas besta. E aí, essa farinha metida besta, muitas vezes se decepciona lá na frente, quando ela percebe que ela não passa de uma farinha do mesmo saco. Muitas vezes essa percepção vem quando a gente desencarna, né? Já estudamos aqui no nosso Evangelho uma mensagem, né, de uma rainha da França, que ela, sangue azul, melhor e maior e tudo, e ela desencarna achando que iria ser recebida num tapete vermelho, cheio de receptividades e de pompa e de glamour, aquela coisa, quando na verdade aqueles serventes dela é que estavam numa posição muito melhor do que a dela. Porque enquanto ela preferia ficar empinando o nariz e ficar metida a besta, aqueles outros trabalhavam, se melhoravam, ajudavam uns aos outros. Então é isso que ele coloca aqui, né? Pelo perigo que correu, que a gente corre para a gente perceber que todos nós estamos na mesma situação. Ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, brasileiros, americanos, venezuelanos, paquistaneses, estamos na mesma situação. Somos sujeitos às mesmas coisas. E ele continua: se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou a falta do cumprimento de um dever. Muitas vezes, aquilo que acontece que gera aflição ou angústia ou perigo, muitas vezes é falta de prudência minha. É a colheita de um fruto que eu plantei lá atrás e dentro da lei de causa e efeito está vindo para mim. Mas, ainda assim, a gente pode perceber, cair a ficha e espera aí, eu vou mudar. Não vou mais fazer essa mesma coisa de sempre. E eu vou fazer uma prece. Item 35, a prece, né? Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se realmente está na minha hora, se vai ser desse jeito, tudo bem, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Eu reconheço que, então, se aquilo ali for o fim da minha trajetória terrena desta encarnação, ok, que seja cumprido. Mas se for dado a mim uma oportunidade de eu continuar, que eu aproveite essa oportunidade. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é ter uma nova chance, ter uma nova oportunidade e ignorar e não fazer nada, né? A dívida e o arrependimento lá na frente acaba sendo muito melhor. Te dei uma chance, você não aproveitou. Te dei 2, você não aproveitou. Te dei 3, te dei 4, te dei 5 e você não aproveitou. Olha, chega. Então cabe aí essa reflexão, né? Certo? Então a gente ainda assim entender que o melhor está acontecendo, mesmo que eu não entenda o motivo. Tá? E aí vem no item 36 e no item 37, ação de graças por haver escapado a um perigo. Na prece anterior, na hora do perigo, né? E aí eu escapei do perigo, me foi dada uma nova oportunidade. Então vamos lá, no item 36. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro,
podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento, tomar cuidado e emendar-nos e corrigir-nos. Então, o que acontece? Eu sempre vou ter a oportunidade, eu vou prestar conta. Qual era a minha proposta de reencarnação, o que eu fiz, o que eu melhorei, o que eu não melhorei. E vou ter também, naquilo que eu errei, corrigir, né? E aí a prece. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo em que eu estive ameaçado. Que seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me podes tirar. Que me podes tirar. Quando te apraza, né? Quando te agrada, quando você entender que é hora de tirar minha vida. Inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida nesse mundo. Agradeço o livramento e vou agora aproveitar. Vou analisar onde é que eu estava fazendo bobagem e não cometer mais aquele mesmo erro, né? Então, inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida nesse mundo. E aí ele finaliza. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de eu chegar menos onerado, menos cheio de imperfeições, né, ao mundo dos espíritos, quando Deus determinar o meu regresso até lá. Então que eu possa cada dia ir me melhorando, cada dia eu vou quitando um débito, pagando um débito, né? Vou aprendendo, vou evoluindo, vou corrigindo imperfeições, trabalhando minhas virtudes e assim num progresso, numa escala de evolução. Tá certo? Bom, chegamos agora na hora da prece, né? Para amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Quando eu começar a prece, eu vou falar pausou, você pausa aí e comece a mencionar os nomes dessas pessoas. Eu lembro que se a tua relação for uma lista, 500 nomes, 300 nomes, você vai ficar mais tempo falando prece do que fazendo evangelho no lar. Menciona aí uns 20 nomes, né? E o resto coloca num papel na mesa. Esses nomes mais aqueles que estão na mesa. Tá? É a sugestão aí que a gente dá. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o fortalecimento, para que consiga enfrentar com sabedoria e com resignação qualquer que seja a dificuldade pelas quais estejam vivendo nesse momento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou o pause e vamos para a fluidificação da água. Pegou a garrafa aí, a água, o copo. Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você vai lá no YouTube, Minutos de Espiritismo 23. Água fluidificada, você vai ver o estudo completo. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Eu vou botar aqui minha água. Você aí, pausa, né? Bota a água, pausa, bebe a água, depois você solta o pause para continuar. Chegamos à prece final, né? Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento.
Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram limpando e harmonizando esse local. Que a gente possa fazer a nossa parte para manter esse ambiente tão harmonizado como se encontra agora. Que possamos ter uma semana de luz, de paz, de aprendizados e que seja possível estarmos aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Finalizamos então, né? Estamos finalizando mais um Evangelho no Lar. Obrigado aí por você ter assistido e participado, tá ok? Fiquem com Deus então, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!